espero que quem não está bem, fique bem, né? Quem está bem, ótimo. Mas quem não está tão bem, né? Desejo que melhore, melhor, né? Que as coisas fiquem melhores, certo? Desejo a vocês, gente, uma excelente quinta-feira, dia 8 de outubro, certo? E vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Vocês lembram sobre o que o texto de ontem falava, gente? Quem é que lembra? Não dá para escutar muito bem, não. Tá ruim o áudio? É que parece que a senhora tá com um ventilador perto, aí fica fazendo zzz. Está pegando. Deixa eu diminuir aqui, certo? Só um minutinho. Melhorou, gente? Ou não? Melhorou o barulho? Acho que diminuiu, né? Ótimo. Pronto. Vamos lá, né? Ótimo. Sobre as inteligências, né? Isso mesmo. Hoje eu trouxe para o nono ano, para o oitavo ano, um estudo sobre isso, né? Achei tão interessante que eu trouxe para estudar com eles também, certo? Aí hoje nós vamos fazer a correção do texto, mas antes eu queria só dar mais algumas informações, né, sobre isso, sobre o que a gente estudou ontem, certo, gente? Esse estudo, né, das inteligências não veio aí no livro de vocês um estudo sobre isso, veio um artigo, um editorial que citava isso, tá? Mas essas inteligências, gente, essas múltiplas inteligências, né, esse estudo sobre isso, ele foi feito por um psicólogo norte-americano lá em 1980, ok? Onde o que é que ele buscou com a equipe dele? Estudar, né, e provar que não existe apenas um tipo de inteligência, que a pessoa que não é, quem é inteligente não é só aquela pessoa que é boa em todas as matérias. Uma pessoa pode ser inteligente tendo várias outras inteligências, vários outros talentos. Aí no texto a gente viu 7, né? E realmente o Gardner, o nome do estudioso, né, do psicólogo que fez esse estudo, que é Gardner, ele primeiro falou de 7 e anos depois ele ele criou mais 2. Já já nós vamos ler, né, aí na página 302, sobre o Winston, o Albert Einstein e o Thomas Edison, né? Na página 302 vocês vão ver sobre eles, certo? Mas antes, vocês lembram quais foram as inteligências múltiplas que a gente falou ontem, que veio aí no editorial do livro de vocês? Quais eram as inteligências que tinham, gente? Eram 7. Digam aí a que vocês lembrarem. Eu até pedi para vocês se identificarem com alguma, vocês me colocaram aí no chat para mim com qual inteligência vocês se identificavam. Interpessoal, a facilidade de entender e conviver com outras pessoas. O que mais? Linguística. João Mariano, mas com certeza, tenho certeza que você tem alguma dessas, né? Pode ter até mais de uma, mas ele diz o quê? Que a pessoa sempre tem uma ou duas que é mais desenvolvido. Por exemplo, uma pessoa que é boa em futebol, é um exemplo. Uma pessoa que é boa em futebol, ela tem um tipo de inteligência. Qual é a inteligência? A corporal sinestésica. A pessoa que tem facilidade de dançar bem, de saber coreografar, tem essa inteligência também. Tem uma pessoa que tem vários tipos de. Você é bom em futebol?
Então, você tem um tipo de inteligência, entendeu? O estudo dele é exatamente sobre isso, né? João Mariano, é exatamente isso, por isso que é interessante, é que todo mundo tem algum tipo de inteligência. Ah, tia, eu fui mal nas provas, eu não sei de nada, não. Claro que isso não é desculpa para você tirar notas ruins na prova, é só você estudar e tentar, vocês, né, todos. Mas, óbvio que você tem uma inteligência que é mais aguçada, entenderam? Aí, deixa eu ver aqui. A Raíssa colocou a lógica, a musical, a interpessoal, a intrapessoal, a linguística. Perfeito, Raíssa. A de pintar, por exemplo, é a corporal sinestésica, né? A pessoa que tem facilidade em fazer com o corpo, né? No caso, com as mãos, o que está aqui na mente, né? A de desenhar. Então, tem vários tipos de inteligência. Aí ficaram faltando duas que não tinha no texto, certo? Que eu fui buscar e trouxe para vocês, que é ainda a naturalista e tem a musical, gente, também, mas as duas que faltaram no texto, a naturalista e a existencial. Que é isso, tia? A naturalista são aquelas pessoas que têm a inteligência, por exemplo, de estar em contato com a natureza, de estudar sobre a natureza, como, por exemplo, os biólogos, os ambientalistas, né? A pessoa que tem facilidade de estudar sobre a fauna, sobre a flora, de entender sobre isso. Tem a inteligência naturalista. E as pessoas também podem ter uma inteligência chamada de inteligência existencial. O que é isso? É entender, né, e pensar no nosso mundo, né, de uma forma mais ampla. Quem tem muito essa inteligência existencial são os filósofos, alguns religiosos também, que conseguem pensar no nosso mundo e falar dele assim, pensar em coisas mais amplas que às vezes a gente não consegue enxergar. Os filósofos têm muito dessas coisas, né, de trazer ensinamento em tudo, sobre tudo. É um tipo de inteligência. Então, aí são 9 tipos de inteligências. Com certeza, com certeza você tem uma dessas inteligências, ou mais de uma, mais aguçada. Óbvio que, por exemplo, eu não sou bom em matemática, mas eu vou me esforçar, vou estudar, vou ter aulas particulares e vou me esforçar. Claro que você vai sim conseguir ser bom, mas tem pessoas que já têm essa facilidade naturalmente. Então, pessoas que têm uma facilidade imensa, enorme de escrever, né? É um tipo de inteligência. Então, aí são 4 tipos de inteligência, tá certo, gente? Essas duas são as que ficaram faltando ontem, que foi a naturalista e a existencial. Aí vamos aí para a página Ô, 302. tia, existe a inteligência da preguiça? Não, aí essa inteligência aí não é inteligência, Walter. A preguiça, né? É uma coisa que já está no ser humano, né? Na verdade, não precisa de muita inteligência para isso, né, gente? Essa é a doença da preguiça. Essa doença aí eu acho que quase todo mundo, né? Nós temos. Aí vamos lá, gente. Página 302. Abram aí o livro na página 302 e vamos ver aí sobre essas pessoas aí que foram pessoas, esses homens, que foram muito importantes, né? Quem gostaria de ler? É verdade, viu? Muita gente teria essa inteligência, acho que todo mundo. Vamos lá? Quem gostaria de ler aí a página 302, pessoal? Pode ler todas, Maria. O Walter pediu para ler. Desculpa, não tinha visto. O Walter vai ler o primeiro, depois a Maria. Vamos lá, Walter. Qual é a página? Página 302.
Espera um minutinho. Achei. Tira esse Ok. livro de cá. Pronto. 302. Winston Churchill foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, tendo se destacado, entre outras coisas, por sua grande atuação em busca de paz mundial. Era um político extremamente atuante e, além disso, tinha um talento excepcional para falar e escrever, o que levou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 53. Em 2009, os 100 físicos mais renomados do mundo elegeram Albert Einstein o mais memorável físico de todos os tempos. Ele era simplesmente um gênio. Como cientista, desenvolveu uma das mais importantes teorias da física, a teoria da relatividade, e, entre outros feitos, em 1905, escreveu quatro artigos científicos fundamentais para a física moderna. Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 21. Não por acaso, Thomas Edison é considerado o maior inventor de todos os tempos. Ele é responsável por mais de 1000 invenções. Entre as mais importantes está o fonógrafo, um aparelho bastante complexo com que Edison conseguiu gravar pela primeira vez a voz humana, e o cinematógrafo, a primeira câmera cinematográfica bem-sucedida. Ele dizia que o gênio criativo consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, de nada vale ter uma boa ideia se não se trabalha muito para retorná-la à realidade. Muito bem. Então, aí a gente tem três figuras, né? Que foram de extrema importância. Com certeza, Paulo Vitor, eles não eram bons em todos. O primeiro aí, que o Walter leu, que ganhou um prêmio, né? O Prêmio Nobel de Literatura, ele gaguejava. E a gente viu aí que ele tinha uma inteligência. Vocês conseguem perceber qual é a inteligência desse primeiro, desse que era o ministro do Reino Unido? O texto diz que ele gaguejava, mas diz aí no final que ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Então ele tinha que tipo de inteligência, gente? A inteligência linguística, mesmo ele sendo gago, né? Ele tornou-se um dos maiores líderes. Diz no segundo parágrafo do texto que o Einstein, né, e o Edison tinham um estilo de aprendizagem inadequado ao métodos escolares convencionais, né? Ou seja, eles não eram como os outros alunos na escola. Teve um deles, eu acho que foi o Thomas Edison, que ele teve que deixar a escola, que a mãe dele teve que dar aulas para ele em casa, porque o professor dele, né, falou, não queria ele na escola, e ele teve que estudar em casa. Tem até um filme sobre isso, super interessante. Ele não sabia ler, se eu não me engano, é o filme sobre o Thomas Edison. Mas é mais ou menos assim, o menino ele não sabia ler. Aí chegou uma carta para ele, gente, dizendo que ele não podia mais frequentar a escola. E ele perguntou à mãe dele o que é que dizia na carta. A mãe dele, para não magoar o filho, como ele não sabia ler, o que foi que a mãe dele inventou para ele? Disse que na carta, certo? Estava dizendo que ele era tão inteligente, que ele não podia estudar com as outras crianças. Mas óbvio que não era verdade, né? Estava dizendo que ele não podia ir mais para a escola, porque ele atrapalhava as outras crianças. E ele nunca soube realmente, né, quando ele era criança, o que estava escrito na carta. Ele acreditou que a carta realmente estava dizendo que ele era muito inteligente. E ele virou um dos maiores inventores, né? Então, ele tinha, sim, alguma inteligência. Por mais que a escola, o professor, naquela época, não percebesse a inteligência dele, né? Ele era inteligente. Porque antigamente, gente, as coisas eram bem mais difíceis que hoje, né? E antigamente, por exemplo, em uma sala de aula, quem é que é considerado mais inteligente na sua visão? Assim, quando você pensa na sala de aula, nos colegas, quem é que você pensa assim, esse que é o mais inteligente? Você pensa em que... Eu não quero que vocês me digam nomes, quero que vocês me digam características. Para vocês, qual é a característica de uma pessoa muito inteligente, de um aluno muito inteligente?
Características que eu digo de inteligência, tá certo, gente? Não características físicas. O que sabe falar quando o professor pergunta alguma coisa. Uma pessoa que tira notas boas, que mais? Que sabe responder rápido às perguntas. Mas realmente a gente pensa logo nessas características. Mas será que aquela pessoa, né, que responde as perguntas, aquela pessoa que muitas vezes não sabe responder as perguntas do professor, que não consegue responder as perguntas, tem dificuldades. Será que aquela pessoa é menos inteligente que a outra, que aquela pessoa que consegue responder tudo? Não, né, gente? É isso que o estudo ele quer trazer para as pessoas. Era isso que o Gardner, queria trazer para as pessoas que não existe uma inteligência, mas existem múltiplas inteligências. Eu não sou muito, por um exemplo, a pessoa não é muito boa em português, em escrever, mas a pessoa é um ótimo, toca assim, excelente, de uma forma assim fantástica. É menos inteligente? Não, é isso que eu quero trazer para vocês e que o texto quer trazer para vocês, tá certo? Que não é, que nem todo mundo, gente, vai ter as 9 inteligências. Com certeza você vai se identificar com uma, duas, três, mas dessas três, com certeza você é melhor em uma delas. Então é isso que o estudo aí ele traz para vocês, tá certo? Um aluno nota 10, um aluno que fala de forma usando todas as regras da gramática, né? As pessoas costumam julgar a inteligência nesse aspecto mesmo, tá certo? Mas esse estudo do Gardner, lá em 1980, era para provar o quê, gente? Que não existe apenas uma inteligência e não tem nenhuma inteligência mais importante que a outra. Vou mostrar para vocês agora uma figura, deixa eu abrir, sobre essas inteligências, tá certo? Para vocês observarem como é interessante. Vocês vão. Só um minuto. Vou aqui apresentar a tela. Conseguem ver a imagem, gente? Respondam aí no microfone, por favor. Sim. Sim. Ótimo. Vocês estão vendo aí que no meio, né, dessa imagem tem aí inteligência e ao redor tem várias cores e tem algumas coisas escritas. Para vocês conseguirem ler, gente, vocês podem dar zoom, tá? Na tela de vocês. Eu vou dar zoom aqui para vocês verem. As inteligências múltiplas de Gardner. Gardner foi o psicólogo que estudou sobre essas inteligências, tá? Que criou essa teoria. Olha aqui. Temos aqui, gente, nesse verde escuro, a inteligência naturalista, que é a inteligência de entender os seres vivos e a natureza. A musical, diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Lógico-matemática, fazer e provar qualificações hipotéticas, né, hipóteses. Existencial, é a inteligência de questionar o porquê vivemos, o porquê morremos. A interpessoal é a inteligência de entender os sentimentos e as motivações das outras pessoas. A corporal sinestésica é a de coordenar a sua mente juntamente com o seu corpo. A linguística, de encontrar as palavras certas para se expressar. A intrapessoal, de entender a si mesma, entender o que sente e o que quer. E a espacial, ver o mundo em 3D, né? Conseguir ter uma noção aí de espaço. Então, esse quadro que eu apresentei para vocês é um resumo das 9 inteligências, né? Bem interessante. E aqui a gente encerra esse assunto, né? A participação de vocês foi bastante interessante, foi muito boa, né? Na aula de ontem, na aula de hoje também. E vamos agora a gente iniciar a nossa correção. Alguma dúvida sobre esse assunto? Ainda? Ou alguma coisa a dizer? Então vamos passar. Se não,
Vamos passar para a nossa. Deixa eu ver aqui. Provavelmente, né? É bem difícil a gente encontrar uma pessoa que tem as 9 inteligências. Se essa pessoa tem essas 9 inteligências, é porque ela entendeu que só depende dela e ela se esforça e busca. Não é que você não consiga. Por exemplo, eu posso ser bom em matemática e ser bom em português, né? Assim eu me esforço. Mas com certeza você vai ter facilidade em mais de uma coisa. Só isso, gente. As inteligências. A sua inteligência é aquilo que você tem mais facilidade. Mas óbvio que você pode, né, obter as outras inteligências com o seu esforço, ok? Vamos aí para a página 303. Maria pode ler. Depois Bia e depois Raíssa, né? Que tinham pedido para ler. Tia, a primeira questão. Isso, primeira questão. Do Desvendando o Texto do Texto. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema? E aí, gente, no texto que nós lemos ontem, como foi que o autor do texto, ele iniciou o texto dele? Ele apresentou no primeiro parágrafo o quê? No início do texto o quê? O que foi que vocês colocaram? Pronto, vou explicar. Lá no texto, né? Vocês vão observar o primeiro parágrafo. Como foi que o autor ele começou a abordagem dele? No primeiro parágrafo ele falou sobre o quê, gente? Vocês iam explicar o primeiro parágrafo. Como foi que o autor iniciou o texto dele? Exatamente, né? Falou de pessoas, né? Que foram o quê, gente? Essas pessoas, ele falou o quê? De pessoas, de grandes personalidades, né? De 3 pessoas que foram muito importantes, muito inteligentes, mas que tiveram dificuldades no seu tempo de escola, certo? Vocês vão falar o quê? Ele iniciou falando sobre pessoas, né? Vamos dizer assim, grandes personalidades, né, que são famosas até hoje, mas que tiveram problemas no seu tempo de escola. Coloquem isso. Tia, a senhora passou essa atividade? Passei, Raíssa. 303 a 305. Tá. Não viram lá no, no Google Sala de Aula? E aí, gente, os outros, vocês viram? Exatamente, Bia e João Mariana, é isso mesmo. Pronto, tá. Pensava que eu não tinha colocado, né? Mas a Bia viu. Raíssa deve ter sido algum problema no teu Google Sala de Aula mesmo. Infelizmente. Mas pode fazer a correção agora, tá? E pode tentar responder também agora. Pronto, a Bia colocou aí, a Raíssa, Mas eu não sei por que que acontece isso contigo, Raíssa. Porque a Bia é da tua turma, né? E conseguiu visualizar. Também não sei por que é. Porque teve um tempo, até vocês lembram, né, que deu problema, mas era por conta que estava cheia a memória e tal, vocês lembram. Mas agora eu já resolvi esse problema e os outros conseguem ver. Não sei por que é. Mas enfim.
Vamos lá, tá? Segunda questão. Maria? Segunda questão. Quem assina o texto? E aí, gente, quem assina o texto? Exatamente, Maria, é isso mesmo. Quem assinou foi o Luiz Pellegrini, diretor da redação. Gente, e vocês do sétimo A conseguiram visualizar direito? Né? Porque é separado lá no Google Sala de Aula. Conseguiu? Então, ótimo. Ok, pessoal. Aí, se quando tu tiver alguma dúvida, né? Se acontecer isso de novo, tu pode me falar comigo, tá certo? Lá no WhatsApp, ok? Aí, vamos lá. Questão número 3. Maria? Questão 3. Em nome de quem ele escreve? E aí, gente, em nome de quem o Luiz Pellegrini escreve? A gente viu que o editorial, né? Vamos lá. Explicando essa terceira questão. A gente viu que o editorial, ele é escrito em grupo. Ele não defende a ideia de uma pessoa. Ele defende a ideia de um grupo. Pode ser de uma revista, de um jornal. E, normalmente, quando esse editorial é escrito, ele não é assinado. E se ele for assinado, ele vai ser assinado pelo diretor da revista ou do jornal. Nesse caso, esse editorial que a gente leu, ele foi escrito onde, gente? Procurem aí, podem voltar lá no texto e podem voltar no Aprenda Mais, acredito que no Aprenda Mais tenha. Como era o nome da revista ou do jornal em que ele foi publicado? Revista Planeta. Então, foi em nome, né, da revista Planeta. Tá certo? Em nome da revista Planeta. Aí, isso que vocês vão colocar. Bia, quarta questão. A senhora está conseguindo me ouvir? Sim, amor, estou. Ok. Uma boa maneira de deixar claras as suas ideias em um texto argumentativo consiste em fazer declarações e, em seguida, fazer um resumo delas. Esse procedimento ajuda o leitor a acompanhar o seu raciocínio. Observe na prática como essa técnica foi empregada entre o primeiro e o segundo parágrafo. O primeiro parágrafo foi construído inteiramente com declarações. Essas declarações foram resumidas logo adiante. Transcreva do segundo parágrafo a frase que funciona como um resumo do primeiro. Muito bem. Então, no primeiro, vocês me disseram aí, né, que ele no texto, eles falaram sobre figuras muito importantes que tiveram dificuldades no seu tempo de escola. Então, vocês vão procurar, né, no segundo, vocês tinham que procurar no segundo parágrafo uma parte que resumisse lá o primeiro. Exatamente, Maria. É esse mesmo, né? Que resume aí a ideia da outra questão, né? Que eles tinham aí métodos escolares, eles tinham métodos escolares inadequados, ou seja, né? Eles na escola não eram que nem as outras crianças, tinham alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então é isso mesmo. Quinta questão, Bia. Quinta questão. Segundo o texto, problemas com os métodos convencionais que afligiram Churchill, Einstein e Edison ainda persistem? Explique. E aí, gente? Vocês acham que essas dificuldades que eles tinham, né? Que essas grandes personalidades tinham no passado, hoje em dia ainda existem? Concordo, Maria, né? Todos os estudantes devem ter, mas será que realmente todos os estudantes têm esse mesmo direito? E aí? Ou será que ainda tem estudantes que são, como é que eu posso dizer, menosprezados pelas suas dificuldades? E aí? Será que não existe mais isso? Não deveria existir, né, gente?
Mas vocês acham que realmente não existe? Existe sim, né? Para milhares de estudantes, né? Que não conseguem se adequar aos métodos convencionais da escola e tem muita dificuldade no aprendizado, né? Então, vocês vão colocar sim, né? Existe ainda milhares de estudantes que passam por isso, certo? Questão 6, Raíssa. 6. Leia o trecho. Talvez seja uma das causas do fracasso escolar, segundo o parágrafo. A. Qual é o sujeito da forma verbal seja? E aí, gente? Não era para vocês dizerem o tipo, tá? De sujeito. Era para vocês olharem lá no texto e olharem qual era o sujeito. Tem assim, talvez seja uma das causas do fracasso escolar. O que é que talvez fosse aí a falta do fracasso escolar? E lá no texto vocês iam procurar. Existe isso demais, Isabelle, né? Ainda existe isso de alunos que não se adequam, né? E tem muitas dificuldades. E aí, pessoal, vamos lá, voltem no texto, no segundo parágrafo. Talvez seja uma das causas do fracasso escolar. O que, gente? Que talvez seja. Vamos lá. Segundo parágrafo. Procurem aí. Essa palavra seja está relacionada com que parte lá do segundo parágrafo? Ninguém conseguiu encontrar. Releiam o segundo parágrafo. Ótimo. Aí tem aí, talvez seja uma das causas do fracasso escolar. O que talvez seja essa causa aí, desse fracasso? O que é que diz lá no... Exatamente, Raíssa. Essa falta de sintonia, né? O termo aí que tem relação com esse seja é falta de sintonia. Aí vocês vão escrever isso, tá? Que a Raíssa colocou aí no chat. Falta de sintonia. B. B. Para o autor, a falta de sintonia entre os alunos e os métodos escolares convencionais é realmente uma causa do fracasso escolar? E aí, gente? Pro autor, vocês acham que sim ou que não? Que ele acha que o aluno que não segue aí esses métodos, né, tradicionais, tem um fracasso escolar? Sim ou não? O autor lá do texto, o que é que vocês acham? Pelas coisas que ele escreve, a gente entende que sim ou que não? Será, gente? Ó, vocês viram que lá no texto ele fala sobre as inteligências múltiplas, ele cita exemplos de alunos que não eram tão bons, mas que se tornaram grandes inventores, né, grandes pensadores, né? Então, não, né, gente? Ele não acha que essa falta de sintonia aí seja, né, esse fracasso, né, seja sinônimo de fracasso, tá certo? Sei. Letra C. Que palavra no texto justifica a sua resposta ao item anterior? E aí, nesse quadro de cima, né, tem uma palavrinha que justifica que para ele, né, não é obrigado a criança, o adolescente, o estudante
que tenham aí essa falta de sintonia, né? E sejam fracassadas na vida escolar. Exatamente, Pablo. A palavra é talvez, certo? Aí vocês vão só escrever essa palavra aí na questão, no item C, né? Talvez, ok? Não vai dar tempo, pessoal, nós corrigirmos toda a página 305 hoje, tá certo? Vamos corrigir só pelo menos aí o item A da questão número 7. Raíssa, por favor, pode ler a 7ª e o item A. 7ª questão. No terceiro parágrafo, observe as construções que seguem. Todos nós somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. A. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas? E aí? Quando ele diz assim, todos somos, né? Todos possuímos. Qual é o sujeito de somos e possuímos? Todos, né? Ele diz assim, ó, todos somos inteligentes, todos possuímos algum tipo de inteligência. Então, o sujeito aí dos verbos é a palavra todos, certo? Só todos. Ok? B, para encerrar. Raíssa? B. Por que os verbos estão flexionados na primeira pessoa do plural? E aí, gente, por que o verbo tá, os dois verbos estão na terceira pessoa do plural? Quando ele diz assim, na primeira pessoa do plural, desculpa. Quando ele diz assim, somos e possuímos. Por que ele diz somos e possuímos? Ou ele não diz possuo ou sou? Ele diz o quê? Somos e possuímos. Por que ele usa isso na primeira pessoa do plural? Porque ele usa o quê? A palavra todos, né? Ele se inclui nisso. Ele fala de todas as pessoas, porque ele cita aí todas as pessoas. Por isso que ele fala todos somos, todos possuímos. Pessoal, vou pedir para vocês colocarem agora no chat o número de vocês, tá certo? Exatamente, também, né, Pablo? Para ter concordância na oração, né? Porque se ele colocasse outro verbo, não teria concordância. Desejo a vocês uma boa tarde, gente. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.